O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará ao filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. No dia de ontem, tive a oportunidade, às 15h, de fazer uma reflexão a partir do Evangelho e de um movimento que está no Evangelho, o qual eu gostaria de agora, brevemente, no máximo em 2 minutos, retomar, para que possamos continuar o nosso caminho na oitava do Natal, que é o período que estamos, e que tem uma riqueza no Evangelho de Lucas que ilumina o nosso itinerário. Claro que um itinerário espiritual baseado na Escritura. Escutamos ontem que a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e por meio dessa palavra tudo o que existe foi feito. Essa palavra, o Verbo encarnado, vem ao encontro da humanidade e faz habitação no meio deles, permanece com eles. O que nós celebramos no dia 25, como ressalto e lembro, é que nós festejamos o mistério da encarnação. Não é o mistério do aniversário, não é que Jesus tenha feito aniversário, não é essa a preocupação. A preocupação é justamente isso. Deus se encarnou. O movimento de Deus se esvaziar, sair da sua condição de Deus para vir estar conosco. E assumir a condição humana que passa pelo contraste que me lembro, citei, os olhos, a boca, o peito, a mão e os pés. Os lábios que amamentaram-se, tocaram o leite materno, os lábios que provaram a doçura do mel, os lábios que falaram sobre a descoberta da vida logo nos primeiros dias, são os mesmos lábios que provaram do vinho que fora transformado. São os mesmos lábios que tocaram, através de suas palavras, o coração de tantas pessoas. E são os mesmos lábios que dizem: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. São os mesmos lábios que, após a ressurreição, vai dizer aos discípulos: Ide e eu vos encontrarei lá na Galileia. Os olhos que tiveram o processo de descoberta das coisas, que se abriram quando nasce, são os mesmos olhos que viram pessoas que precisavam se encontrar com o mistério de Deus e viram o drama da humanidade. São os mesmos olhos que fecharão na morte, para que nós possamos nos abrir com os olhos bem despertos para o mistério da sua entrega, do seu amor. São os mesmos olhos que viram do alto da cruz os seus algozes agredindo-o. As mãos que podem ter tido o processo de descobrir a textura das coisas, são as mesmas mãos que tocaram na ferida de tantos
na vida de tantos, na história de tantos. São as mesmas mãos que foram cravadas com o cravo, foram chagadas, e são as mesmas mãos que oferecerão aos discípulos o pão. O peito que, como de uma criança, dá vontade de fazer aquela carícia de... Acho que todo mundo entende. Aquele peito macio, bonito, pequeno. É o mesmo peito que vai se colocar frente a frente, olhando a vida e os desafios da história, servindo. Mas é o mesmo peito que será aberto pela lança. E será o mesmo peito que será mostrado a Tomé. Vem, põe a mão e vê. E os pés? Aqueles pés pequenos que precisarão aprender a caminhar, que talvez até se machucarão nos primeiros passos, ou quando na carpintaria do pai pisarem uma ferpa, alguma coisa assim. São os mesmos pés que caminharão, são os pés que tocarão a água ao entrar lá para ser batizado por João. Os mesmíssimos pés que vão caminhar por toda a Galileia, e serão os mesmos pés cravados no cravo, e serão os mesmos pés que no caminho para Emaús, lado a lado, estará com dois discípulos que precisam redescobrir. Ele morreu, mas ressuscitou. Estejam juntos. Esse pequeno preâmbulo para dizer aquilo que é fundamental. Há um movimento aqui, o movimento de Deus que desce, faz habitação conosco, permanece conosco e nos chama a olhar para um horizonte que está muito, 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 muito além do que somente a nossa paixão ou os nossos prazeres imediatos ou mesmo as nossas angústias. É uma dinâmica tão importante de nos tornarmos cada vez mais num processo contínuo à imagem dos filhos de Deus. E esse processo exige que nós sejamos perseverantes, tomando um cuidado, que aquilo veio a figura de Estevão. Deus se encarna, caminha conosco, nos chama a estar com Ele, mas Deus não nos exclui do seu processo contínuo de salvação. É por isso que no Evangelho de Mateus é dito hoje, Jesus disse aos seus apóstolos, aos seus enviados, àqueles os quais Ele ensinou, deu a conhecer a sua palavra, deu a conhecer a sua intimidade e fez deles continuadores de sua missão. Os apóstolos deverão, nesse processo, porque assimilaram e assumiram a vida de Cristo, deixar com que a vida dele tome forma na carne de seus ossos, nas ações de seus dias. E isso tudo marcado por um horizonte. Aquele menino, aquela criança que nasce sendo Deus encarnado, caminha com os homens como Deus encarnado, dá a sua vida por nós como Deus encarnado e nos chama a caminhar com Ele como Deus encarnado, perene na nossa história. Mas é necessário nós nos lembrarmos disso. Assumir a Jesus Cristo é assumi-lo de verdade em todas as suas circunstâncias, como assim faz Estevão, memória a qual hoje vivemos a lembrança. Perdão. Estevão tem as mesmas similaridades de seu mestre, Senhor e Salvador. Se no Evangelho é dito, cuidado com os homens, porque eles vos entregarão, vos açoitarão, vos perseguirão, permaneceis firmes, é uma indicativa de que aquele que se diz discípulo de Jesus e quer retirar-se da dinâmica de caminhar com Ele em todos os momentos, inclusive nos momentos difíceis, não é seu discípulo. Quem quer seguir ao Senhor simplesmente para ter a sua consolação e a sua alegria, não sabe o que significa, na verdade, viver.
Porque no mistério da encarnação está uma marca simples. Quem nasce tem alegrias e consolações, tem tristezas e dificuldades, e pode viver movido por uma esperança perene ou pelo desespero. Vós todos, não vos preocupeis com o que haveis de falar, mas sim estejais repletos do Espírito para dar a resposta adequada a todo tempo. E vejam a resposta de Estevão narrada pelos Atos dos Apóstolos. Primeiro, Estevão continua a missão de anunciar o Evangelho. Estevão continua a servir as pessoas e a fazer com que os gestos de Cristo continuem perenes na história. É entregue. Seus compatriotas o apedrejam. Ele perdoa os seus compatriotas. Não está no texto que hoje vimos, mas ele pede perdão pelos seus compatriotas, por aqueles que o matam, o apedrejam. Ele, inclusive, vai dizer da mesma forma que Cristo, entregando o seu Espírito, vai continuar dizendo da mesma forma que estes homens merecem o perdão. E ele diz, no versículo 59, uma frase bem similar àquela que Jesus diz no alto da cruz: Senhor, acolhe o meu espírito. Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A similaridade de Estevão até a cruz com seu Senhor. E essa mesma similaridade continuará em nós, se as nossas mãos, que também foram aquelas mãos pequenas, que às vezes a mãe ou aqueles que cuidavam de nós brincavam fazendo... Acho que todo mundo entende. Aquela mesma mão pequena é a mão que com o tempo precisará passar pela dificuldade de ter que trabalhar e produzir com o fruto do seu trabalho o sustento. É a mão que às vezes pode não estar calejada pelo trabalho pesado, mas precisará da habilidade de fazer as suas tarefas. É a mesma mão que deverá ser estendida, muitas vezes, para aqueles com os quais convivemos. A mão daquela criança que fomos, como a mão do Cristo que se encarna, também será a mão que, em alguns casos, pelas dificuldades ou pelas ferpas, lascas de madeira ou de dificuldades da história, também se machucarão. Nós teremos que ter o mesmo olhar, porque os nossos olhos um dia não identificaram todas as cores, nossos olhos um dia não conheceram a realidade, mas aprenderam, após abertos, a olhar a vida. E nesse aprendizado de tudo que viram, tiveram a oportunidade de assimilar aquilo que há de ruim e o que há de bom no ser humano. Esses mesmos olhos, que são os nossos, precisarão de um modo bem peculiar saber quando fechar e quando abrir, a que dar atenção e a que deveremos ignorar, ou ainda, nem ignorar, acompanharmos com zelo. Os nossos olhos precisarão também ter a mesma profundidade do olhar de Cristo e de Estevão. O olhar que olha para cada pessoa, para cada momento, não só com a sua paixão, mas com a esperança que fecunda o seu coração. Isso dependerá se ele realmente é a nossa esperança. O peito. Tantas coisas podemos carregar em nossos peitos, mas como crianças, tínhamos simplesmente a leveza de uma respiração tranquila e despreocupada. Com o passar do tempo, ela pode acelerar-se. Com o passar do tempo,
Alguns sentimentos fazem com que o peito até aperte ou alivie. Tem a dor, o cansaço. Mas o peito que precisará se colocar frente a frente com a vida, com a responsabilidade, também pode ser o mesmo peito, como o de Cristo, que fora tenro, pequeno, frágil, forte, destemido, corajoso, aberto, como na cruz. E também afago para quem conduz, ou quem podemos ajudar a ser conduzido por Cristo. Os pés que também nossos aprenderam a dar passos, os nossos pés que também tiveram a pele fina, com o tempo ficaram mais grossos, precisamos ficar de pé. Os nossos pés caminham por muitos caminhos. Encontram-se com outros passos. Pisam em pedras, como os de Cristo, como os de Estevão. Mas os nossos pés são pés de quem anuncia a paz e o Evangelho, ou são pés dos indiferentes que querem ficar acomodados nas suas vidas indiferentes e que só querem simplesmente ser carregados por alguém que possa fazer o trabalho de sua vida. Enfim, meus queridos, o que hoje nós celebramos é, sim, o mistério da continuidade de Deus conosco, em nós e através de nós, como na vida de Estevão. O que hoje nós celebramos na oitava do Natal, neste dia 26, é o fato de que nós precisamos nos lembrar que quando dizemos Deus se encarna, é para que nós deixemos também com que em nós a sua palavra tome forma e carne, e que os nossos dias sejam continuidade dos dias de Cristo. Fora disso, quem disser qualquer outra coisa, me perdoe, não entendeu o que é cristianismo. E o que me dá medo, muitos não entenderam o que significa seguir a Jesus Cristo e nem ser cristão. Porque vivem de utopia, de ilusão e não de verdade, como Estevão viveu. Até nas dificuldades da história, até no momento em que tudo posso dizer ao contrário, quero me assimilar àquele que me deu um motivo para viver, Jesus Cristo, aquele que é a palavra, que se encarna, continua conosco ao longo da história, para que possamos, no fim da nossa história, ter feito ela valer tanto que seja eterna.